Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós falaremos sobre as normas de execução penal do Estado de Minas Gerais, NEP Lei 11.404 Minas Gerais, ok? Nós tínhamos visto anteriormente a Lei 869, alguns detalhes. Nós voltaremos quando estivermos próximo à prova, a falar sobre aquela lei, pontuar o que é mais importante ali na última semana para a gente conseguir matar as questões. Mas o que já foi visto lá é de suma importância para a nossa prova. E aqui vamos entrar nas normas de execução penal, vou falar de forma superficial ali, mas pontuando algumas coisinhas muito importantes, algumas informações importantes, e é importante que você sempre leia os artigos que forem falados aqui, forem comentados aqui. Sempre complemente o estudo com a leitura. Essa leitura é de fundamental importância para que você possa memorizar o texto da lei, já que normalmente as questões de prova cobram um Ctrl+C, Ctrl+V, ou em algumas hipóteses podem trazer um caso prático, uma situação hipotética, e para que você aplique aquela situação, você aplique os conhecimentos, as informações que você tem aí da lei, perfeito? Mas em relação a essa lei aqui, normalmente acredito que será uma cobrança copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V da lei, perfeito? Então vamos lá. Vocês sabem muito bem que existe a Lei de Execução Penal, Lei 7.210, no âmbito federal, é uma lei geral, perfeito? É uma lei geral. E existe a possibilidade de os estados, de o Distrito Federal, legislarem sobre o direito penitenciário. Por isso que nós encontramos nos estados, e aqui não é diferente, no estado de Minas Gerais, nós encontramos uma lei específica, atos normativos específicos, atos normativos que tratam daquela especificidade, da particularidade que se encontra o estado, no caso o estado de Minas Gerais, perfeito? Então, nós temos algumas passagens aqui que são bem parecidas com as passagens da Lei de Execução Penal, mas nós também temos algumas informações específicas ou algo a mais em relação ao que nós temos lá da Lei de Execução Penal. Então, veremos aqui informações. Vamos lá. Nós temos o seguinte: vocês sabem muito bem que a execução penal é a execução da pena, perfeito? Só que acontece, uma pena pode ser uma pena privativa de liberdade ou uma pena restritiva de direitos. E essa lei vai trazer informações tanto para os presos, tanto para aqueles privados de liberdade, sejam eles condenados, também provisórios e também algumas passagens relacionadas às penas restritivas de direitos, perfeito? E essa lei, ela traz informações relacionadas a quê? A execução penal e a importância da execução penal para a reintegração, para a reeducação e também para a prevenção à reincidência. Vocês sabem muito bem, vocês estudaram a Lei de Execução Penal, ou devem ter o conhecimento da execução penal, do direito penitenciário, e nós temos essas finalidades aí, né? Ressocialização ou reintegração social e também a prevenção à reincidência, perfeito? Caráter retributivo, caráter preventivo da lei de execução, né? da pena, da execução penal, perfeito? Nós temos o seguinte, que em relação a essa reeducação, ele está dentro ali da ressocialização, a reeducação do preso, que serve para quando ele sair, certo? Esse processo de sair, esse processo de reinserção, de reintegração, de ressocialização à sociedade, né? Integração à sociedade, reintegração social, seja facilitado. Essa reeducação, ela vai passar por análises. Análises aqui no ingresso do preso, análises médicas, psicológicas, análises sociais. Ele fala assim, né, que será feita uma análise médico-psicossocial, né? Basicamente desta forma, que abrangendo exames biológicos, abrangendo exames
psicológicos, abrangendo demais exames necessários. Lembrando que, para esse processo, a participação do sentenciado é uma participação voluntária. A prova pode dizer que é uma participação obrigatória e nós já sabemos aqui que não é, perfeito? É uma participação voluntária. Participa se quiser, perfeito? Mas existirá uma análise, né, que ele fala assim, uma análise empírica em todos os ambientes, na sala de aula, nas relações com os demais presos, no pátio de banho de sol, nas visitas, tudo isso será analisado, existirá uma análise empírica para que o melhor tratamento reeducativo seja executado para aquele preso, para os sentenciados, perfeito? Nós temos aqui que também será realizado aqui o exame criminológico que vocês estudam lá na Lei de Execução Penal, se não me falha a memória, artigo 8º da Lei de Execução Penal, e esse exame criminológico, ele vai identificar algumas carências físicas, algumas carências psíquicas daquele preso, vai também analisar as causas de inadaptação à sociedade, inadaptação social. E a partir dessa identificação dessas carências, dessa inadaptação, nós teremos um tratamento, uma individualização da pena mais correta. É óbvio que esse tratamento ele vai ser analisado ao longo da pena, perfeito? Para que tudo se evolua, para que exista uma efetividade daquilo que está sendo disponibilizado para os sentenciados. Ok? Nós temos aqui, passando um pouquinho, e vão lendo todos esses artigos posteriormente, né, ao acabar o vídeo aí, beleza? Meia horinha ali, ó, 20 minutinhos, 25 minutos, vocês conseguem matar tranquilamente os tópicos que nós vamos falando aqui. Nós temos a composição da Comissão Técnica de Classificação. A Comissão Técnica de Classificação é um órgão que está dentro aí desse processo, certo? É um conjunto de pessoas, para falar a verdade, um conjunto de pessoas. Não vou falar órgão porque nós temos os órgãos da execução penal lá no final e aí eu não quero confundir, beleza? Então, os órgãos lá, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, juízo da execução, né? Vamos separar, ok? Aqui nós temos um conjunto de pessoas, perfeito? Um conjunto de profissionais que participarão desse processo reeducativo, que optarão, por exemplo, aí ele fala assim, optarão nos casos de progressão de regime, de regressão de regime, e aí nós devemos desde já saber que não existe mais essa participação ampla, certo? Assim, é porque hoje foi retirada da Lei de Execução Penal essa competência da Comissão Técnica de Classificação, perfeito? Mas como a prova vai cobrar de acordo com a lei, não acredito aqui em jurisprudência, doutrina, sobre esse assunto, então vamos ficar com o texto da lei. Mas também não acredito que vai cair esse texto, vamos dizer assim, de certa forma desatualizado, certo? Apesar de estar na lei e poder ser cobrado como está na lei. Pode sim. Então ela opina sobre progressão, regressão de regime, sobre remissão, sobre livramento condicional, comutação de penas, indulto. Então, esses profissionais vão ter uma atribuição opinativa, certo? E quem são esses profissionais? Primeiro, opinativa para quê? Para que o gestor ele tome uma determinada decisão. Por exemplo, ou para o responsável, o juiz competente, tomar uma determinada decisão. Sim, então nós temos aqui essa participação desta comissão, que é formada por quem? Pelo diretor, aí bem parecido com a Lei de Execução Penal, pelo diretor, aí no mínimo, né, uma composição mínima, pelo diretor, pelo assistente social, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, são os 4 que temos lá na Lei de Execução Penal, e aqui muda um pouquinho do que temos lá na Lei de Execução Penal. Lá fala esses profissionais, mais 2 chefes de serviço, e aqui nós temos esses profissionais, mas temos assim, um chefe da seção de educação e disciplina e um representante de obras sociais da comunidade, beleza? Então, 4, diretor, psicólogo, psiquiatra, assistente social, chefe da seção de educação e disciplina e temos representantes aí da
das obras sociais, ok? Da comunidade. Nós temos que, beleza, pulando o tópico, nós vamos para a instrução. Vocês sabem muito bem que existe, lá na Lei de Execução Penal, existem as assistências, 6 assistências, assistência médica, assistência material, assistência jurídica, assistência educacional, social, a saúde e religiosa, né? A médica está dentro da saúde, né? Que a saúde abrange lá tratamentos médicos, tratamentos odontológicos, tratamentos farmacêuticos, né? Uma atenção aí farmacêutica. Então, temos as assistências material, jurídica, educacional, social, a saúde e religiosa. E aqui vamos falar um pouco sobre a assistência educacional. O tópico nós temos assim, instrução. E aí vocês sabem muito bem, já vão falar sobre o ensino médio fundamental e o ensino superior, né? Vocês sabem muito bem lá que o ensino fundamental é obrigatório. Para quem? Para todos os presos? Não. Para aqueles presos que não tiverem concluído essa etapa, certo? Então não é para todos os presos. E a prova pode nos enganar colocando essa informação. Mas vamos chegar lá. Nós temos aqui instrução. E temos uma informação muito importante lá na instrução, que é o seguinte. Temos as salas de aula dentro das penitenciárias, temos sim. E nós temos a quantidade de presos nas salas de aula. E ele fala o seguinte, ó, nas classes, né? Ele fala o seguinte, ó, que é o efetivo das classes, se nós estivermos tratando de uma classe normal, temos até 30 presos. Mas, se nós estivermos tratando de uma classe especial, em que exige uma atenção especial por algumas particularidades, nós temos até 15. Então lembre, ó, metade, até 30, até 15, perfeito? E aí, passando para aquela informação, o ensino fundamental é um ensino obrigatório para aqueles que não tiverem concluído essa etapa de ensino. E o ensino médio, ele poderá, deixa eu até pegar a caneta aqui para facilitar a nossa vida. Nós temos aqui, ó, que o ensino médio, ele poderá ser instituído dentro do estabelecimento. E temos um ensino superior que as autoridades, elas incentivarão esse ensino universitário, como é falado na lei. Ensino superior. Beleza. Nós devemos saber que em relação à instrução, nós devemos saber que há, inclusive na Lei de Execução Penal também, a possibilidade de cursos EAD. Ele fala assim, cursos por correspondência, por rádio, TV, né? Basicamente isso. Então, há a possibilidade sim de cursos EAD. E que em relação aos cursos em geral, não somente aos cursos EAD, vou até apagar aqui essa informação, cursos supletivos, cursos profissionalizantes, há possibilidade de serem pactuados aqui acordos, convênios com entidades públicas e entidades privadas. Entidades públicas e entidades privadas para a promoção dessa instrução nos estabelecimentos para a prestação da assistência educacional, ok? E em relação aos convênios, em relação aos cursos supletivos, nós temos uma informação muito importante, que há a possibilidade de eles serem promovidos por voluntários. Esses voluntários, eles devem, informação muito interessante aí, que pode ser uma pegadinha de prova, esses voluntários eles serão registrados, cadastrados na Secretaria de Educação, Secretaria de Estado da Educação, e eles serão autorizados a ingressar no estabelecimento pela Secretaria de Justiça. É assim que tem na lei, né? É assim que nós temos na lei, então é assim que nós devemos observar, ok? Cadastrados pela educação e autorizados, e aí temos uma preocupação maior em relação à disciplina, à ordem dos estabelecimentos. Nós temos aqui a segurança dos estabelecimentos, nós temos a autorização pela Secretaria de Estado da Justiça. Cadastro, educação, autorização, justiça, ok? Então fiquem com esse quadro aí, informações bem interessantes e que precisam ser complementadas por vocês. Copia
quadro bisurado aí para a gente lembrar de muitas informações sobre a NEP. Temos a LEP, Lei de Execução Penal, e aqui temos a NEP, Normas de Execução Penal, Lei 11.404 do Estado de Minas Gerais, ok? Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima. Valeu!